Fala galera, hoje a gente vai estar fazendo aqui mais uma resolução para vocês. Essa é a resolução da questão 24 aí do PAS 2012, certo? Primeira etapa do subprograma 2012. A questão diz assim para a gente: a figura abaixo ilustra a trajetória de uma bola chutada a partir do chão. Desprezando a resistência do ar, represente na figura, por meio de setas, os vetores força e ou velocidade que agem sobre a bola nos pontos que são identificados pelas letras de A a D. A seguir, redige um pequeno texto indicando as energias que devem ser consideradas em cada ponto. Bom, é interessante a gente notar o seguinte: isso aqui é uma questão de poder. Ele te pede para redigir um textinho. Isso, para as exatas, é um tanto quanto raro. Esse PAS marcou isso. A gente tem o que raramente acontece. A gente teve questão de poder para física e também para matemática. Se vocês virem a parte de matemática, você também tem uma questão em que você precisa fazer um texto, certo? Mas nada demais, são textos simples. Porém, é uma coisa interessante de se notar essa mudança aí no país. Então agora eles estão colocando mais questões de poder de realmente escrever para as exatas para testar o teu conhecimento a respeito do conteúdo e não só aquela história velha história de decorar a equação e jogar. Você tem que saber o que você está fazendo. A questão não é difícil, mas é uma questão interessante. Vamos lá. Ele te deu aqui essa figura na tua prova, certo? Que a gente tem ali os momentos de A a D, como ele falou no texto, e te pede para representar as forças e ou velocidades. Então você poderia representar ou só as forças ou só as velocidades. Mas vamos fazer uma resposta mais completa. Eu vou representar força e velocidade. Primeiro vamos colocar aqui as forças. Lembrando que nos momentos A, B, C e D, a única força que está agindo sobre essa bola, tudo bem, é a força-peso, que vai ser sempre a mesma. Já que a gente está falando do mesmo objeto, certo? Sobre a mesma aceleração, o tempo inteiro, que é a aceleração da gravidade, a gente sabe que a força vai ser a mesma. Então a força-peso é sempre a mesma. E para tornar mais fácil, eu representei ali os centros de massa das bolas, tudo bem? Então a gente tem ali ó, a força-peso em a força-peso em B, a força-peso em C e a força-peso em D. Queria que vocês observassem aí o tamanho dos vetores. Eles são iguais, tudo bem? Isso para indicar que as forças são idênticas. Era interessante que você representasse de forma mais organizada esses vetores. Você não precisaria representar de forma igualzinha o tempo inteiro, indicando que a força-peso está para baixo. Já mostra que você sabe do que você está falando. Mas vamos lá, né? É uma questão de poder, eles vão corrigir isso. Então, quanto melhor você representar, melhor para você. Enfim, daí agora vamos representar as velocidades. Velocidade ali no ponto A. Lembrando, você poderia decompor essa velocidade no eixo x e no eixo y. Eu coloquei simplesmente a velocidade resultante que eu acho que cabe e já dá uma boa resposta. Então a gente tem ali a velocidade resultante no ponto A, tangente à curva, certo? Como a gente sabe. E ela, como eu falei, pode ser decomposta em Vx e Vy. Para quem quiser lembrar um pouco como decompõe isso, vê a resolução da questão 23 que já está postada aí, certo? É, Note também o tamanho dos vetores agora. Vamos por quê? Vê o seguinte. Velocidade aí no ponto B. Vocês viram que o vetor é bem menor que a velocidade no ponto A. Mas por que a velocidade resultante é menor? Se a gente lembrar bem, no ponto B, que é o ponto mais alto da nossa trajetória, a gente tem uma velocidade em y igual a zero. Então a nossa velocidade resultante é só a velocidade em x. No momento ali de somar os vetores, certo? De somar as componentes vx mais vy, a gente só tinha vx. Então a nossa velocidade resultante é menor, certo? E ali no ponto C, eu queria que vocês vissem o seguinte: a velocidade em C, certo? Já que ela está na mesma altura que A, vai ser a mesma, vai ser uma velocidade parecida com a velocidade de A. Você vê ali que o vetor já está com um tamanho bem parecido com o de A. Agora aqui em D, a gente vai ter a nossa maior velocidade possível para essa figura. Por quê? A gente vai ter a velocidade em x constante, que a gente tem que lembrar que a velocidade no eixo x é sempre constante, e a velocidade em y vai ser máxima também, porque você vê que ela está no final da trajetória, então é o máximo que a aceleração da gravidade pode acelerar em y. Então aqui a gente vai ter a velocidade máxima em y e a velocidade em x se somando. Então a gente vai ter uma velocidade final, uma velocidade resultante maior que em todos os outros casos, certo? Lembrando que não é necessário fazer a representação dos vetores em escala, em tamanho certinho, mas só para vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Depois, ele pediu para você redigir um texto falando a respeito das energias. O texto aqui, eu peguei o texto da resolução do Colégio Ideal, certo? Feito aí pelo colega Nelson, professor Nelsinho. E tem algumas modificações, mas a ideia é basicamente essa aqui, ó.
Nessa situação, o corpo será lançado com velocidade, logo terá energia cinética, que na subida, devido ao sistema ser conservativo, terá parte dessa energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional. Então o que ele está te dizendo? Na subida, esse corpo vai sendo desacelerado, porque o movimento está contrário à aceleração da gravidade. Então ele vai perdendo velocidade, certo? Perdendo energia cinética, porém ele vai ganhando altura, então ele vai ganhando energia potencial. Depois do ponto de altura máxima, ele começa a descer, então ele vai perdendo altura, certo? Então ele está perdendo a energia potencial e ganhando energia cinética. Então a energia cinética primeiro se transforma em potencial, depois a energia potencial se transforma novamente em energia cinética. Isso em função da aceleração da gravidade, certo? Que faz você primeiro perder a tua velocidade quando você está subindo, contrário a essa aceleração. Depois, quando você está descendo no mesmo sentido da aceleração, certo? Já que ela aponta para baixo, aponta para a terra, você vai estar acelerando, tudo bem? Então fica aí a resposta. Essa é uma questão tipo D do subprograma 2012. Valeu, galera. Abraço.